Olá pessoal, eu sou a professora Valéria Leonel, estou hoje com a professora Fernanda Paco para discutir uma temática importante para vocês que estão caminhando em busca de um conhecimento sobre aspectos importantes do processo de ensino-aprendizagem. Hoje essa aula ela tem o objetivo de apresentar o público da educação inclusiva. Quem são as pessoas que compreendem as políticas públicas para a educação especial e inclusiva que requer um olhar diferenciado, um atendimento diferenciado e que são respaldadas pela nossa legislação. Vocês, entendendo um pouco mais a respeito desse público, vão perceber que quando nós pensamos no processo de ensino-aprendizagem, nós temos um compromisso, uma responsabilidade muito grande para que dentro de uma equipe multidisciplinar, possamos realizar as avaliações, as intervenções que sejam necessárias, os encaminhamentos necessários. E para que tudo isso seja feito de uma forma efetiva, nós temos que conhecer, mergulhar um pouco mais dentro desse universo inclusivo, entendendo que de fato essas pessoas, apesar de ter algum tipo de necessidade educacional especial, elas têm muitas potencialidades. E isso é um dos pontos que nós também queremos apresentar nessa aula de hoje. Quanto mais nós voltamos o nosso olhar para a potencialidade da pessoa, mais certamente daremos oportunidade para o avanço de desenvolvimento de funções psicológicas superiores, para o desenvolvimento afetivo, emocional, para o social dessa pessoa. E ele dará com certeza aí resultados para a sua vida pessoal, para a própria inclusão dessa pessoa no mercado de trabalho e diante disso vocês observam o quanto que é importante, tá? Os profissionais que estão envolvidos em todo esse processo, como por exemplo o psicopedagogo, o psicólogo, assistente social, pedagogos e outros profissionais que forem necessários de acordo com cada público. Entendendo isso, pessoal, vocês vão observar o quanto que é necessário um conhecimento teórico, uma base para que vocês entendam características específicas e as necessidades específicas de cada caso de acordo com a sua condição, quer seja uma deficiência ou uma necessidade educacional especial. Bom, vocês devem falar, mas não é a mesma coisa? Pessoal, a pessoa com deficiência, ela vai ter, em sua grande maioria, tá, uma necessidade educacional especial, que precisa talvez de uma adaptação, que precisa rever ali a forma como vai ser elaborado o plano de trabalho docente, mas nem toda pessoa que tem uma necessidade educacional especial, e aqui eu vou colocar para vocês como um exemplo os alunos com distúrbios de aprendizagem, têm uma deficiência, certo? Então é preciso que vocês tenham essa compreensão, até porque, o público que compreende as deficiências, eles têm legislações específicas que os respaldam, que se diferenciam dos que têm uma necessidade educacional especial. Mas vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Antes disso, eu quero dar as boas-vindas para a professora Fernanda Paco, mediadora da aula, que me acompanha hoje. Olá, professora Fernanda. Oi, professora Valéria. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Espero que vocês aproveitem bastante essa aula, porque pelo que a professora Valéria disse, já perceberam que tem muito conteúdo importante vindo por aí, né? É isso mesmo, professora. E o que a gente quer também, além de apresentar todo esse conhecimento teórico, deixar vocês com aquele gostinho de quero mais, querendo conhecer um pouco mais a respeito, né, da inclusão, das pessoas com deficiência e buscar dentro de uma formação específica estes conhecimentos que serão essenciais para a sua prática. Vamos lá então? Vamos conhecer? Bom, pessoal, para que a gente
compreenda, né, um pouco mais sobre essa questão da potencialidade, eu trouxe uma frase de Vygotsky, que é, né, o pai da teoria histórico-cultural, Vygotsky que traz todo um estudo pensado dentro da defectologia, que é um dos seus grandes livros, das suas obras, que ele vem discutindo somente ali sobre a questão da deficiência, e ele acredita na potencialidade do indivíduo, ele acredita nesse processo de escolarização da pessoa com deficiência. E o que Vygotsky diz? Ele diz que o estudo dinâmico da criança deficiente não pode limitar-se a determinar o nível e gravidade da insuficiência. Se inclui obrigatoriamente a consideração dos processos compensatórios. Então vamos lá. O que seriam esses processos compensatórios? Pessoal, quando nós pensamos dentro de uma abordagem teórica tão importante para este público, Vygotsky traz que nós, enquanto profissionais atuantes que vamos lidar com este público, não podemos ficar presos na limitação do aluno, certo? No diagnóstico desse aluno, ou seja, ele apresenta uma deficiência intelectual, a deficiência intelectual traz essa e essa característica e isso faz com que ele tenha um comprometimento X, por isso ele não aprende. E o que Vygotsky vem trazer para nós é justamente a superação dessa limitação pelos mecanismos compensatórios. Esses mecanismos compensatórios, pessoal, está relacionado com a prática, com a atuação efetiva dos profissionais envolvidos, com a mediação que será realizada dentro de todo o processo de desenvolvimento humano, dentro do processo de desenvolvimento das questões da aprendizagem, que levam esse indivíduo a superar as suas limitações. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Nós não sabemos o quanto que o outro é capaz de avançar. Nós só vamos saber a partir do momento que dermos condições para ele, por meio de uma prática efetiva, de recursos adequados e de um processo de mediação adequado para aquela pessoa, dentro daquela proposta, daquele planejamento. Então, nós precisamos sim oportunizar condições para que a gente alcance cada vez mais os objetivos e, com isso, supere muitas das limitações que esse público apresenta. E aí, pessoal, eu chamo a atenção de vocês. O professor sozinho, ele não dá conta, tá? Por que ele não dá conta? Porque ele não está preparado, tá? Com habilidades e competências necessárias para que ele consiga dar conta de todos esses aspectos. Ele é fundamental, essencial nesse processo, mas ele tem as suas limitações e ele também precisa de um apoio, de um suporte. E aí vem a equipe pedagógica dessa escola, a equipe envolvida, né, multidisciplinar, para o atendimento desse público, que nós vamos trazer aqui, né, profissionais como os psicólogos, os psicopedagogos, importantíssimos para auxiliar o professor, desde o levantamento das características, do processo de avaliação para compreensão de como essa pessoa compreende, como ela aprende, o nível que ela se encontra e auxiliar o professor na construção, na elaboração de um plano que venha, tá? Levar ao sucesso, levar ao que o professor tem como objetivo, que é o aprendizado. Por isso, o professor, o profissional que está atuando com esse público, ele necessariamente precisa e deve contar com a equipe da escola, certo? Porque são estes profissionais, tá, que vão atuar juntos. Uma equipe multidisciplinar, ela é essencial para o avanço da pessoa com deficiência ou necessidade educacional especial. Ele é um profissional hoje que deve ser cada vez mais atuante dentro deste modelo inclusivo. E quando nós falamos deste modelo inclusivo, pensando tanto dentro da escola
quanto fora, certo? Porque essa pessoa com deficiência, ao ela vivenciar todo o seu processo de formação, ela vai chegar o momento da sua inclusão no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho também precisa ter condições de absorver este profissional com as suas limitações e dar as condições necessárias para que ele atue dentro das suas condições, certo? E mais uma vez entra essa equipe tão importante para esse suporte dentro das empresas, dentro das instituições que serão inseridas este público, ok? Então eu quero que vocês iniciem este pensamento, essa reflexão, entendendo o quanto que Vygotsky traz essa importância de uma condução adequada desse processo de ensino-aprendizagem, dessa compreensão do que é esse público, das suas particularidades e o quanto que você, enquanto profissional atuante, pode contribuir para este avanço, para este sucesso, certo? Bom, para nós falarmos dessa inclusão, para nós falarmos dessa compreensão do processo de ensino-aprendizagem e dessa construção hoje desse modelo inclusivo, nós temos que pensar em legislações, certo? Nós sabemos, durante toda essa construção histórica, tá? De compreensão da deficiência, de garantia de direitos, que foi uma longa trajetória até para que chegássemos no modelo inclusivo, tá? Tivemos saltos qualitativos imensos para isso, mas ainda não estamos dentro de um ideal de inclusão. E as legislações, elas vêm justamente para nos auxiliar, nos nortear e garantir os direitos das pessoas que apresentam alguma deficiência ou necessidade educacional especial. E você, enquanto profissional, independente de ser professor, psicopedagogo, psicólogo, pedagogo, são profissionais que vão vivenciar em sua prática o modelo inclusivo proposto pelo MEC, certo? E como eu disse, um modelo inclusivo que ele reflete na sociedade, na construção de uma sociedade inclusiva, pensando na questão de inclusão social e de inclusão no mercado de trabalho. Então, temos que ter esta compreensão das legislações e a importância delas para essa construção. E eu trouxe, então, para que vocês comecem a entender mais o impacto destas leis, algumas legislações importantes, dizendo para vocês que a Constituição Federal de 1988, ela já garante esse direito para a pessoa. E aí, pessoal, a Declaração de Salamanca, que foi um documento importantíssimo, que foi uma base até mesmo para a construção de muitas legislações atuais em nosso país, que ela é de 1994, ele é um documento que oficializa o termo inclusão. Então, vocês entendam a importância deste documento para a construção das nossas políticas públicas. A nossa LDB 93/94/96, ela desde a sua primeira vez que ela surge, ela já vem com esse caráter, tendo esse olhar, mas com uma forma diferenciada do que se entende hoje a questão da inclusão na legislação. A última atualização dela é de 96. Ela vinha com esse caráter, a princípio de políticas especiais, e hoje nós já temos uma outra concepção de inclusão a partir dessa legislação, e a nossa Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, que vem trazendo todo esse público que é contemplado com oferta de atendimento educacional especializado, com garantias de direitos dentro dos contextos escolares, certo? Pessoal, a nossa lei mais atual, quando nós falamos de garantia de direitos para a pessoa com deficiência, é a Lei 13.146, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão.
Então, essa legislação, ela vem reafirmando o que já temos na Constituição, na LDB, nas políticas nacionais, e ela vem trazendo penalidades mais severas para o descumprimento da legislação. E quem entra aqui, quem é respaldado por essa legislação, são as pessoas que apresentam deficiências intelectual, física, múltipla, auditiva, visual, certo, pessoal? E também as pessoas que apresentam autismo, porque por meio da Lei 12.764, elas, nos termos da legalidade, elas são consideradas pessoas com deficiência e aí elas passam a ser respaldadas por essa legislação também. Por que eu estou colocando isso para vocês? Para vocês perceberem que, pessoal, falar de inclusão, falar de atendimento, de garantia de atendimento, de desenvolvimento de potencialidades, é algo que não é mais um modismo. Nós ouvíamos há muito tempo atrás, quando iniciava-se, né, na década ali de 90, essas discussões falando de inclusão, e a gente ouvia de muitos profissionais, isso é uma moda, isso vai passar, entendeu? E o que nós precisamos entender, defender e lutar por isso é que nós não estamos falando de um modismo, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de pessoas que precisam de um olhar diferenciado e de uma prática diferenciada, e para isso ela tem a necessidade de ter profissionais envolvidos para que ela possa se desenvolver dentro das suas potencialidades. Então, é lei, tá? A LBI, então, ela traz no seu artigo 1º, tá? Como eu coloquei, ela é intitulada, né, como a Lei Brasileira de Inclusão, destinada a assegurar e promover em condições de igualdade, exercício dos direitos, das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. Ela é uma lei mais ampla, ela não aborda apenas aspectos educacionais, mas tudo o que envolve a vida da pessoa. No artigo 27, ela vem trazendo aqui, né, que é direito da pessoa com deficiência, assegurado pelos sistemas educacionais inclusivos, que seja respeitado em todos os níveis, ou seja, lá da educação infantil até o ensino superior, a pessoa com deficiência, ela tem, por lei, os seus direitos aí garantidos, tá? Visando o quê, pessoal? Alcançar o máximo do desenvolvimento possível dos seus talentos, das suas habilidades em todas as áreas, né? Intelectuais, nas áreas físicas. Então, essa legislação, ela vem garantindo o avanço das potencialidades nas mais diversas áreas. Quem é o público-alvo da Política Nacional de 2008, que eu coloquei para vocês? Aqui, pessoal, respalda-se as pessoas com deficiência e os que têm transtornos globais do desenvolvimento, quem apresenta altas habilidades de superdotação, transtornos específicos do desenvolvimento, né? Nomenclatura utilizada dentro dos manuais diagnósticos, que entram aqui os distúrbios de aprendizagem, que nós vamos falar dislexia, descalculia, desortografia, tá? Então, todos esses distúrbios, essas pessoas também são respaldadas, tá? Por essa política. E o que a gente quer dizer com isso? São pessoas que uma vez, né, o próprio aluno que tem o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que uma vez diagnosticada, uma vez comprovada a sua necessidade de recursos diferenciados, específicos para atender às suas limitações dentro dos aspectos escolares, pedagógicos, elas são respaldadas por uma legislação, certo? Visando o que essa legislação? Que essa pessoa supere ali as suas limitações e avance nesse processo, ok? Bom, então vamos entender essa deficiência e a aprendizagem, este processo. Pessoal, quando nós falamos no aprender, a aprendizagem ela envolve várias áreas, tá? Ela exige uma complexidade muito maior a nível cognitivo para a construção
desse processo de aprendizagem, né, que envolve o ensino, a aprendizagem. Para isso, pessoal, essa pessoa, ela precisa avançar, tá? Em aspectos da linguagem, da memória, do pensamento, então, do raciocínio. Todas essas funções psicológicas superiores que eu estou mencionando para vocês, elas precisam ser desenvolvidas para que a pessoa dê saltos qualitativos no seu processo de desenvolvimento psíquico. E esses saltos estão relacionados com o conteúdo que vai ser ofertado, certo? Se ele está de acordo ou não para determinada faixa etária, para a forma como essa pessoa aprende. Então, tudo isso precisa ser avaliado, proposto, planejado, tá? Com qualidade nas mediações. O que eu quero dizer com qualidade nas mediações? Não basta o profissional que vai estar atuando com esse público, quer seja professor, psicopedagogo, psicólogo, o profissional que vai estar atuando com ele, quer seja de forma individual ou coletiva, ele propor determinados recursos, tá? Vou dar um exemplo, vai propor uma atividade lúdica, tá? Ele deveria ter um objetivo X com aquela atividade lúdica, porém ele oferta a atividade para a criança e não faz nenhuma mediação, não estabelece uma troca, um vínculo, ele não consegue fazer uso daquele recurso lúdico-pedagógico que ele está fazendo ali no momento para realmente alcançar o objetivo dele. Então, mediar não é simplesmente você entregar um recurso diferenciado ou você propor algo diferente. Você precisa ter um bom planejamento, saber o que você está fazendo, o que você quer alcançar com aquilo, até para que você consiga avaliar se houve ou não um resultado a partir do que foi proposto, certo? O acesso à cultura e a novos conhecimentos, as relações sociais, pessoal. Então, este acesso, essa transmissão cultural, tá? As trocas que são estabelecidas dentro do contexto familiar, dentro do contexto social, essas relações, ela também será responsável para esses avanços nas funções psicológicas superiores. Quando nós falamos dessas funções psicológicas superiores, nós estamos falando de toda essa construção aqui cognitiva. Nós não estamos falando de uma área específica ali, por exemplo, o intelecto, tá? Que pode ser mensurado com testes psicológicos. Nós estamos falando de muito mais complexidades ali envolvidas, certo? Bom, vamos então refletir um pouquinho para a prática, certo? As pessoas mudam, transformam o contexto a qual estão inseridas e essas mudanças exigem uma atuação pedagógica e psicopedagógica voltada para a construção de um ensino menos exclusivo. Compete voltar nos nossos esforços enquanto sociedade e profissionais para a construção de uma escola para todos. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Pessoal, não basta nós termos leis, não basta nós termos uma imensidão de recursos pedagógicos, lúdicos pedagógicos, recursos de tecnologia assistivas, profissionais como, por exemplo, terapeutas ocupacionais que podem nos auxiliar nesse processo também. Se nós não tivermos uma compreensão clara de quem é meu aluno, qual é o meu público que eu atendo, quais são, tá, as particularidades que é dele, que faz parte do quadro que ele apresenta, de como eu quero trabalhar para que ele supere e, acima de tudo, de eu acreditar nessa potencialidade. Só assim eu vou conseguir fazer com que ele avance. E os profissionais envolvidos, eles têm o compromisso de atuar junto em equipe, tá? Buscando cada vez mais planejamento, uma organização na dinâmica, a oferta de recursos adequados para cada pessoa, porque não tem como nós pensarmos assim, é deficiente físico, então eu vou trabalhar assim para todos, tá? Por quê, pessoal? Nós temos as nossas especificidades, a questão subjetiva, a própria questão relacionada aos estímulos ofertados para essa pessoa no seu processo de desenvolvimento e as características pessoais de cada um.
a própria questão emocional, o quanto que aquele sujeito entende que ele é capaz ou não. Então são vários fatores que vão interferir nesse processo e nós temos que ter essa compreensão da totalidade. Então cada profissional atuando na sua área, no que lhe compete e juntos buscando essa compreensão desse ser em totalidade, porque certamente nós teremos resultados muito positivos, tanto para alcançar os objetivos que a gente espera, mas principalmente para o avanço dessa pessoa que está ali, que é uma responsabilidade nossa enquanto profissionais, certo? Então nós temos que mudar sim o nosso olhar sobre esse público, sobre a prática que vai ser desenvolvida e sobre o que a gente espera, o que nós vamos contribuir para a nossa sociedade, tá? Para estas pessoas que esperam tanto desses profissionais. E aí, pessoal, vem o AEE, né? Atendimento Educacional Especializado e Inclusão. E nós temos que entender que o atendimento educacional especializado, ele não é para substituir, ele não é um reforço que vai ser dado para essa criança, tá? Fora do contexto de sala de aula, ele é um atendimento que vem para suprir as necessidades específicas daquela pessoa, certo? E esse atendimento, ele também é garantido para as pessoas que se enquadram dentro dessas políticas em todos os níveis aí de ensino. Ele, então, é um apoio, ele precisa ser entendido como algo necessário para superar, tá, essas limitações. O professor e a inclusão. Como nós já estamos colocando, né, não dá para o professor pensar no seu trabalho, na sua prática sozinho. Ele precisa desse suporte de uma equipe, né, multidisciplinar, que envolva profissionais como psicopedagogo, que vai auxiliá-lo, tá, na sua prática. O psicopedagogo, ele pode inclusive fazer um trabalho, né, e deve em muitos momentos de forma individualizada com o aluno X, mas o papel dele ali é de auxiliar, é de propor novas ações, é de intervir junto com o professor para que essa pessoa avance, dando também condições para o professor, para que ele não atue sozinho, para que ele tenha quem possa somar com ele em relação aos aspectos pedagógicos, certo? Juntamente com outros profissionais, como psicólogo ou até mesmo, pessoal, o assistente social, que muitas vezes precisará e terá que ter um papel decisivo dentro desses contextos escolares para que essas crianças possam ter os seus direitos atendidos, certo? E até mesmo com intervenções no âmbito social e familiar. É necessário, então, que tenha conhecimentos adequados. Como que eu vou atuar, tá? Aí você vai falar assim, tá, então eu vou fazer uma pós e eu vou saber tudo. Pessoal, pós é essencial. Nós temos que buscar cada vez mais um aperfeiçoamento, conhecer mais a respeito do que é o nosso campo de trabalho, tá? Mas, pessoal, como eu falei, cada pessoa é única. Cada criança, cada adolescente, cada adulto vai ter a sua necessidade. Então, conhecer o que são características básicas, sim, o que tem descrito na legislação, o que tem descrito nos manuais diagnósticos, tudo isso é importante. Esse conhecimento é que vai embasar a sua prática para que você saiba onde recorrer, onde buscar, que recurso utilizar para atender aquela especificidade. Então, os conhecimentos são essenciais e cada pessoa será um novo desafio. Dispor de habilidades necessárias, tá? Refletir sobre as suas atitudes, pois ela irá determinar a qualidade das interações. Se eu tenho um olhar exclusivo, tá? Eu não consigo enxergar a potencialidade do meu aluno, certamente a minha oferta de qualidade de mediação, de recursos adequados também será limitada. Então, nós temos que rever o que a gente entende por aprendizagem, por inclusão. Então,
hoje, o modelo inclusivo proposto para o MEC, ele exige aprender sobre as necessidades educacionais especiais, conhecer a história da deficiência, pessoal. Hoje, nós somos resultado de toda a construção histórica que aconteceu neste processo, tá? Que lá onde os deficientes eram até mesmo exterminados, hoje nós vivemos uma situação de inclusão. Então, nós temos que ter esse conhecimento. Entender e conhecer as legislações brasileiras, saber quando encaminhar, tá? Para que a gente não faça encaminhamentos desnecessários, porque isso somente compromete esse desenvolvimento da criança, inclusive o desenvolvimento emocional. Então, aí vem os profissionais atuando junto para realizar um bom diagnóstico, porque, pessoal, não se fecha diagnóstico sozinho, tá? Sinto muito aos profissionais, né, que atuam com essa prática, mas nós não podemos ter, tá, a falta de compromisso com o outro e achar que nós temos toda a competência necessária para fechar o diagnóstico de uma pessoa somente por um profissional. Nós temos que pensar que existem várias áreas para serem avaliadas e precisa ser feito um diagnóstico de forma muito consciente. Buscar uma formação adequada, investir na capacitação de vocês sempre, tá? Então agora é o momento da gente conhecer um pouco das particularidades de cada público e vamos começar falando do deficiente intelectual, tá? Que é considerado deficiente intelectual aquele que tem o QI abaixo de 70, tá? Com funcionamento cognitivo significativamente aí abaixo da média. Quando vai ser determinado esse QI, ele é por meio de uma avaliação psicológica que é exclusiva do psicólogo, ele é o profissional que faz, tá, essa avaliação e ele vai avaliar várias áreas, tá, inclusive linguagem e juntando todas essas áreas ele vai saber dizer qual que é o coeficiente de inteligência da pessoa, onde estão as limitações, certo? E onde estão ali áreas mais desenvolvidas, ok? Atraso no desenvolvimento psicomotor e da linguagem, que é muito comum para o deficiente intelectual, dificuldades aí de recepção, de memorização, de reação a estímulos visuais, auditíveis, táteis, tudo isso são características desse público. A deficiência visual, nós temos dois grupos que se enquadram nesse título, né, de deficiente visual, que são os cegos totais e quem tem visão parcial ou reduzida. Ambos necessitam de um atendimento diferenciado e certamente, tá, o que vai atender um poderá não atender o outro público. É um público que exige muito dos profissionais por conta da necessidade de toda essa adaptação de materiais. Então, essa escolarização, tá, ela vai exigir dos profissionais, além de uma prática diferenciada, também materiais que atendam essa necessidade. A deficiência auditiva, tá, surdez, por que eu trouxe assim? Se vocês buscarem, inclusive nas nossas leis, vocês vão achar o termo deficiente auditivo. A comunidade surda, tá? Eles não se entendem como deficientes auditivos, certo? Porque eles não entendem essa limitação como uma deficiência, certo? Então eles preferem ser chamados de surdos, porque eles têm uma outra forma de comunicação, pessoal, que é a Libras. Então eles têm uma linguagem própria, uma comunicação própria, uma comunidade surda no qual eles são inseridos e eles entendem que eles apresentam determinadas limitações, mas que eles não são deficientes. Certo? Então, por isso que eu trouxe para que vocês compreendam um pouquinho. Você vai falar, mas qual que está certo, professora? Ambos estão certos. Se nós nos pautarmos nas leis, nos manuais diagnósticos, nós vamos encontrar deficiência auditiva. Mas é importante que a gente tenha essa compreensão que os surdos não se entendem como deficientes auditivos, mas como surdos. Então, nós podemos nos referir a eles como surdos.
Ele se divide em dois grupos, os congênitos e os fortuitos. Congênitos é quem nasce, fortuitos é quem adquire essa surdez no decorrer da sua vida. As causas da perda auditiva, elas são muitas, tá, pessoal? Trouxe algumas aqui, como fatores genéticos, rubéola materna, nascimento prematuro, meningite e outros fatores aí que podem vir no nascimento, no decorrer da vida, levar à perda auditiva. A deficiência múltipla. A deficiência múltipla é aquele público que apresenta mais de uma deficiência, tá? Independente na dimensão que ela seja, ou seja, intelectual ou física, visual e intelectual, apresentou mais de uma deficiência, ele entra na deficiência múltipla. Daí você pode me falar assim, eu tenho uma aluna, um aluno, uma pessoa que eu convivo, que ele tem TDAH e ele tem deficiência física. Então ele é deficiente múltiplo? Não, ele não é deficiente múltiplo, porque o TDAH não é considerado uma deficiência, certo? Ele tem deficiência física e como uma comorbidade o TDAH também, que é uma necessidade educacional especial. A deficiência física, então, é toda e qualquer deficiência que leve a pessoa a ter algum tipo de limitação para se locomover ou realizar as suas atividades funcionais. Dentro desse grupo, pessoal, nós encontramos também a deficiência física neuromotora, como eu vou dar um exemplo aqui, os paralisados cerebrais, que além, que a deficiência deles é a nível neurológico, que provoca esse comprometimento motor, de linguagem, certo? Então, eles são considerados deficientes físicos neuromotores. Os transtornos globais do desenvolvimento, que aqui vai entrar, o autista, o TEA, hoje tão conhecido, como transtorno do espectro do autismo, que eu coloquei para vocês, que tem uma lei específica que respalda o direito desse público, ok? Que é a 12764. Então, nos aspectos legais, são conhecidos como pessoas com deficiência. Professora Fernanda, se nós pararmos para analisarmos o quanto que esse público que engloba as políticas inclusivas, nós vamos refletindo ainda mais a importância de pensarmos sempre na nossa prática e buscarmos esse conhecimento por conta de tantas especificidades, não é mesmo? Isso mesmo, professora. Até tenho uma dúvida de como realizar essa inclusão sem excluir ainda mais, porque tem muitos profissionais que têm essa dificuldade. Como eu vou incluir esse meu aluno, esse meu paciente, sem ter um olhar negativo, sem ter um olhar limitador para ele? Essa sua dúvida, ela é de fundamental importância, porque aqui, pessoal, vem um pouquinho de encontro com o que eu venho discutindo com este olhar, a nossa mudança de concepção, não é mesmo? Porque uma vez que porque, pessoal, nós sofremos todas as influências da nossa sociedade, da nossa história, nós ainda, infelizmente, temos receio de como que nós vamos nos referir à pessoa, nos aproximar da pessoa, porque existe ainda muito preconceitos em relação a esse público. E uma das primeiras coisas é a gente quebrar esses nossos preconceitos, buscar. Para isso a gente precisa ter muito conhecimento, porque é só o conhecimento que vai eliminando essas barreiras que são construídas na sociedade, e a partir disso buscarmos cada vez mais essa troca, essa relação com esses profissionais que estão envolvidos com esse público, para que a gente possa de fato garantir que ele se desenvolva dentro das suas potencialidades e que ele avance nesse processo, porque se nós não formos também mediador dessas relações e dessas trocas, nós corremos o risco dessa pessoa estar excluída na inclusão, não é mesmo, professora Fernanda? E que é um dos grandes cuidados que nós precisamos ter, como a gente sempre coloca, discute, não basta ter leis. Não adianta a gente ter leis se nós não conseguimos efetivar essas legislações na prática. Certo? Então o primeiro passo é mudar a nossa concepção social a respeito da deficiência e da inclusão.
E aí sim nós podemos pensar em algo muito maior, né? Chegar um momento que a gente não precisa de tantas leis, que a gente consiga colocar em prática ali, porque nós temos essa consciência. E aí, falando desse público, nós vamos falar dessa questão do ambiente escolar, tá? Pensar num público inclusivo implica em pensarmos e repensarmos esse nosso ambiente escolar, porque dentro da escola o desafio ele é constante, requer do professor avaliações contínuas da sua forma de ensinar, reformular planejamento, adaptar recursos, criar estratégias de acordo com a necessidade. E aqui, por que ele é tão desafiador? Vamos pensar lá numa deficiência que ela seja evolutiva, né? Por exemplo, uma distrofia muscular. O profissional que vai estar atuando com aquela pessoa, né, com aquela criança, ele vai realizar um planejamento, um plano de trabalho docente específico para aquela pessoa, entendendo que ele tem essa compreensão do que ela vivencia e as características da distrofia. Pessoal, uma pessoa que apresenta distrofia, se é um quadro evolutivo, ele vai tendo agravamentos, sequelas de ordem neurológicas, físicas e que vão exigir desse profissional uma mudança nesse plano de trabalho docente com uma certa frequência. E isso vai implicar em avaliações contínuas. Então, exige muito desse profissional. Se esse ambiente escolar não for adequado, se esse professor não tiver um suporte, se não tiver uma equipe por trás, certamente esse aluno vai ter uma perda significativa no seu avanço, ok? Outro público importantíssimo. A gente ouve muitas vezes, né, professora Fernanda, alguns profissionais falando assim, nossa, como eu queria ter um aluno com altas habilidades em minha sala. E esses profissionais que ainda não tiveram essa experiência não imaginam o quanto que esse aluno é desafiador, certo? Até porque é uma característica de quem tem habilidade de superdotação apresentar um notável desempenho em algumas áreas, porém ele pode ter grandes limitações em outras. E esse notável desempenho vai exigir muito desses profissionais. Então ele é um público que necessita desse atendimento diferenciado. Distúrbios de aprendizagem. Existem vários distúrbios, tá? Um deles é a dislexia, que é o comprometimento específico e significativo do desenvolvimento das habilidades de leitura, ok? A pessoa que apresenta um distúrbio de aprendizagem, ele tem uma defasagem em áreas e circuitos neuronais específicos que compromete esse avanço, esse desenvolvimento nessas áreas. Pessoal, isso não significa que ele tem uma deficiência intelectual, são coisas diferentes, entendeu? Então ele passou por todo um processo de escolarização, metodologia adequada, estímulo familiar e mesmo assim ele continua apresentando essas defasagens por conta dessas áreas que são comprometidas a nível cerebral, ok? Quem tem distúrbio de aprendizagem aprende? Aprende. Quem tem distúrbio de aprendizagem vai chegar na adolescência e não vai ter mais? Não, ele vai continuar tendo distúrbio de aprendizagem. Por isso que ele requer esse atendimento diferenciado, ele aprender a superar as suas dificuldades. Comprometimentos importantes, alguns. Na habilidade de leitura, habilidade de compreender e seguir ordens, habilidade da leitura oral, demora na construção de frase, falta de concentração, escrita espelhada, isso tudo são características do disléxico. E o disgráfico é aquele que tem o comprometimento nas habilidades, tá? Da grafia, da escrita, tá? Então, escrita em forma de garrancho, que normalmente nem o próprio autor da escrita consegue compreender o que ele escreveu, é uma dificuldade em escrever, em caligrafar essa linguagem cursiva, e ele vai ter que desenvolver outras formas também, outros recursos para ele avançar. Descalculia.
O distúrbio envolve o comprometimento específico de habilidades aritméticas básicas, como reconhecer os algarismos, formação de números, tá? Em centenas, dezenas, milhares, as operações básicas ali de soma, tá? Subtração, adição. Então, quem apresenta descalculia, ele vai ter este tipo de comprometimento. A desortografia está relacionada em seguir as regras gramaticais, pontuação, vírgula, tá? Confunde plural, tempo de verbos. Então, essas regras são características da desortografia. E o que fazer, gente? O que faz parte desse processo, tá? De compreensão desses distúrbios? Envolve avaliação. Nós temos que avaliar as várias áreas que são envolvidas no processo de aprendizagem, tá? Para que nós possamos, então, auxiliar essa pessoa nesse processo. Áreas como o cognitivo, intelectual, motor, o psicomotor, a linguagem, o afetivo, o social, e tanto fazer uso, né, das áreas de conhecimento do aluno, quanto da parte acadêmica e fazendo uso de instrumentos formais e informais destinados ali a cada profissional envolvido nesse processo de avaliação, ou seja, o psicopedagogo vai usar os instrumentos que é da área dele, que compete a ele, o psicólogo a ele, o pedagogo, tá? Então, cada um fazendo uso dos seus instrumentos formais e informais para que consigam, de fato, fechar um diagnóstico, tá? Ou levantar hipóteses mais assertivas para os devidos encaminhamentos necessários, né? Se for assim. Prevalecer, então, dentro de um processo de avaliação, sempre os aspectos que são qualitativos e não quantitativos. Pessoal, se nós fizermos uso de um teste formal, de uma avaliação de coeficiente de inteligência, nós temos que ficar muito atentos ao qualitativo, não ao número que apresenta, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Um paralisado cerebral, se você fizer um teste de QI, ele vai ter defasagens. Sim, porque uma das áreas que é investigada é a área da linguagem e ele apresenta um grande comprometimento na linguagem, no motor, que pode vir a trazer scores mais baixos. Então nós temos que estar muito atento com as outras áreas investigadas e fazer essa análise qualitativa de testes formais, certo? A aplicação então, né, dos instrumentos para identificar as habilidades e defasagens e encaminhar aos serviços especializados. Transtorno específico do desenvolvimento vem o nosso famoso TDAH, né? Que apresenta o déficit de atenção, a hiperatividade, né? Que é um transtorno mental crônico. Ele é combinado em diferentes graus, precisa de uma atenção diferenciada por parte dos profissionais. E o que eu quero destacar para vocês, pessoal? Diante de toda essa nossa discussão, diante da contribuição da professora Fernanda, tá? Que nós não podemos ficar presos no diagnóstico da pessoa, independente da faixa etária que nós vamos atuar, independente do local, quer seja dentro de uma escola, dentro de uma clínica, dentro de uma empresa, né? Aqui pensando aí nos futuros psicopedagogos que estão cada vez mais atuantes nesse mercado profissional, dentro de áreas aí do terceiro setor, cada vez mais em crescimento, em expansão, que vai atuar com muitas pessoas ali, com públicos de risco, que exige um olhar diferenciado para esse avanço dentro desse processo de aprendizagem. Nós não podemos ficar presos no diagnóstico, tá? O diagnóstico está ali, ele existe, tá? Mas o que nós vamos fazer a partir daí? Como que eu vou contribuir para que ele supere essas defasagens? É isso que nós temos que pensar, né? Não é um laudo que vai dizer quem a pessoa é, ok? Né? Eu falei tanto aqui sobre a totalidade, sobre esse ser humano tão complexo, então não é o laudo. Nós não podemos fazer com que ele viva rotulado em cima de um diagnóstico. Esqueça que o aluno tem transtorno, tem dificuldade, tem deficiência. Lembre-se e questione sempre o que você pode fazer para que ele desenvolva a sua aprendizagem.
certamente você vai alcançar os seus objetivos. E para que a gente alcance tudo isso, nós precisamos mudar o nosso olhar, a nossa concepção, né, professora Fernanda? Entendendo que mudar valores, atitudes, comportamentos, tá? Não é fácil, é um processo difícil, é um processo que leva tempo, mas ele é necessário. Ele é necessário para que nós, enquanto profissionais, enquanto sociedade, possamos cada vez mais construir uma sociedade menos excludente. E o sucesso da pessoa no processo de aprendizagem está relacionado com o atendimento, com a oferta de recursos adequados, com a mediação, com o olhar que eu tenho ao outro, a potencialidade do outro, independente da faixa etária, não é mesmo, pessoal? Então, todos nós somos capazes de aprender em qualquer momento da nossa vida, certo? Professora Fernanda, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu agradeço a sua presença, a sua participação e agradeço a presença de todos vocês que estão aí ouvindo, compreendendo e certamente vão ter uma reflexão e um olhar diferenciado para o público que compreende as nossas políticas de inclusão, as nossas legislações brasileiras e que certamente farão parte da sua vida profissional. Um grande abraço a todos vocês. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.